Olá, meu nome é Caroline e seja muito bem-vindo ao canal Papo de Fic. Hoje eu trago para vocês uma fanfic que se chama O Filho do Diabo. Ela é uma original ambientada no interior do sertão brasileiro. Espero que gostem. O Filho do Diabo é do escritor William Araújo. Ela conta hoje com 36 capítulos postados e está terminada. Também vem com a tag de comédia, fantasia e ficção e pode ser encontrada no Notepad. Ela é toda narrada em terceira pessoa e é uma original ambientada no interior do Nordeste. E sim, ela é completamente BR. O Filho do Diabo se passa em 1910. Tudo se encaminha em uma cidade chamada Ponte Quebrada, que é no interior do Nordeste, e é uma cidade muito cheia de mitos, uma mística muito grande, uma fé também, e todos os seus habitantes são genuinamente brasileiros. Então tem a fofoqueira Beata, tem o bebum da cidade, tem o dono da quitanda, tem a filha da Beata, que a gente acha que é santinha, mas santinha não tem nada. E também tem todas essas histórias que a gente traz muito para essas cidadezinhas do interior, que é histórias de lobisomem, de saci, de fantasma, a mística também de demônios, principalmente na quaresma. Então é em todo esse cenário que se passa a nossa fanfic. De início, no primeiro capítulo, a gente já recebe o primeiro impacto. Então por isso que eu vou... É um spoiler, mas como é o primeiro capítulo, eu não considero uma coisa tão berrante assim. Mas tudo começa com o João Figueira, que é meio que o mendigo da cidade. Então ninguém dá muito crédito pra ele. E aí ele já começa anunciando que o filho do diabo estaria voltando. Esse filho do diabo é o filho do coronel da cidade, que teria feito um pacto para que a esposa dele, que não podia ter filho, engravidar. E aí a criança nasceu com chifres e rabos. E aí toda a cidade leva isso muito a sério. E aí esse João passa na rua de madrugada, ou amanhecendo, anunciando que ele estaria voltando. E que assim que ele pisar o pé na cidade, eles passariam por uma seca terrível e que coisas bizarras iriam acontecer. É claro, não seria uma coisa muito relevante, seria só mais um velho estranho e bêbado, ou esquizofrênico, fazendo profecias que nunca vão acontecer. Só que o João é mudo. Então, isso já gera um burburinho na cidade e tal, e ninguém leva muita fé. Com o decorrer da história, de fato, o Timóteo Serpente, que é o nosso filho do diabo, ele volta. E junto com ele, coisas começam a acontecer pela cidade e seus personagens. Então, eu vivo no centro do Rio de Janeiro, né? Então, eu nunca fui para uma cidade do interior e nunca experimentei muito isso. Então, todas as experiências que eu tive enquanto eu lia fanfic, as associações que eu fiz, são as referências que eu tenho de filmes, de novelas, sim, muitas vezes estereotipadas, mas principalmente de filmes, de documentários que eu leio, porque durante uma época da minha vida eu fiquei bem obcecada pelo cangaço e os cangaceiros e tal. Então eu lia muito, via muito documentário sobre. E nessa fanfic, conforme eu fui lendo, eu percebi que até mesmo a forma de falar dos personagens é muito regional e não é uma coisa forçada, sabe? Dá pra entender perfeitamente o que eles estão dizendo e mesmo assim você ainda sente aquele gosto de que é sim uma cidade do interior, de uma região do Nordeste e que tem todos esses elementos. A fanfic não segue uma personagem só. Então, mesmo sendo em terceira pessoa, você vai ter a perspectiva de várias outras personagens. É como se você estivesse vendo uma novela e aí coisas absurdas vão acontecendo com cada um deles. Por exemplo, você tem, como eu expliquei inicialmente, o dono da quitanda. Você tem a Beata, que acaba fazendo uma coisa muito hipócrita, mas não surpreendente. Você tem a filha dessa Beata, que é uma santa, ou pelo menos aos olhos do pai e da mãe, mas de santa não tem nada e acaba se envolvendo também, de certa forma, com o sobrenatural. Você tem um lobisomem que chega ali, você tem as crianças que são arteiras e que acabam também se envolvendo. E as coisas já começam a ficar estranhas assim que o Timóteo pisa na cidade.
Só que depois do carnaval, que passa e tal, quando começa a quaresma, isso vai chegando a um nível muito bizarro mesmo. Confesso que de início, quando eu comecei a ler, eu achei que seria mais... Eu não tava esperando um sobrenatural tão escrachado quanto é. Porque tem muito aquela aura de que é só crendice, sabe? As pessoas de lá levam essas coisas muito a sério. Mas eu, em toda a minha arrogância de uma pessoa que mora em cidade e que acha que... Sei lá, é arrogância mesmo. Eu achei que aquilo de fato não fosse real. Mas aí, conforme as coisas vão acontecendo, e aí você vai desvendando o segredo e a relevância de cada personagem por esses acontecimentos, vai ficando muito bizarro. E ao mesmo tempo, você sente uma identificação. Porque, como eu disse, se trata do folclore brasileiro. Então, tudo que é retratado na fanfic são coisas que uma vez ou outra a gente já teve contato. E, por mais que algumas coisas a gente tenha tido um contato muito americanizado de filmes e tal, muitas outras coisas a gente teve contato pelas lendas que nossas vós contavam, ou que nossos tios contavam. Porque na geração deles, essas histórias eram muito mais fortes, e eles de fato acreditavam. Então, eu até mesmo conversando com a Ashley sobre a fanfic, ela contou de que a avó dela acreditava ferreamente na existência de lobisomem. E então, quando ela ia pra casa da avó e passava um tempo lá, ela se deparava com o medo real de que aquilo existisse. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Mas, para essas pessoas, é uma coisa muito real. E aí, também, quando a gente vai desvendando, e sim, tem fantasma, tem de tudo um pouco. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa engraçada. Porque os personagens, eles são muito engraçados. Não são personagens caricatos e estereotipados. Você consegue entender o jeito de cada um, a personalidade de cada um, e é uma coisa ímpar. Até mesmo a Beata, que é fervorosa, mas você entende a hipocrisia dela de ir para coisas que ela abomina e condena. Ainda tem um quê aqui e um quê lá de genuinidade, sabe? É uma personagem genuína, por assim dizer. E é uma coisa incrível de se acompanhar. Porque conforme vai passando os capítulos, ele é cortado em partes. Então você tá em uma cena e aí corta pra outra cena. E é bem isso, tipo, é uma novela mesmo. Você em um capítulo você tem várias cenas acontecendo. E isso faz com que você sinta muita vontade de continuar lendo pra saber onde vai parar. Tipo, quando acontece, sei lá, o cheque, o clímax daquela situação, e aí para. E aí você precisa continuar lendo pra saber o que vai acontecer. Só que o que acontece na cena seguinte, mesmo sendo com outro personagem, em outro cenário, também é relevante para aquilo. Porque é isso, cada capítulo se passa em um mesmo espaço de tempo. Então, enquanto o dono da quitanda tá passando por uma situação, a santinha, que não tem nada de santinha, tá passando por outra situação ao mesmo tempo. Então, pode ser que as duas situações se cruzem ou não, mas para você saber como isso exatamente vai acontecer, você tem que estar lá, você tem que continuar lendo, e eu acho isso simplesmente brilhante por parte do autor, sabe? Ele consegue ligar todas as situações, ele consegue ligar tudo, e mesmo assim criar uma grande cena. E isso me encantou, porque eu continuei lendo, mesmo sendo completamente fora da minha zona de conforto. E aí, ao mesmo tempo que tem situações muito sobrenaturais, muito fora da caixinha, tem umas coisas que são o esperado de uma cidade do interior no meio do cangaço. Por exemplo, cangaceiros, a violência, a fofocalhada, a convivência, os romances, sabe? Eu não sei como explicar pra vocês, pra entender o quanto eu me senti bem lendo, porque eu senti como se eu estivesse tendo uma experiência de viver numa cidade do interior, mesmo nunca tendo passado por isso. E eu acho que essa fanfic ganha
um crédito só por conseguir transmitir esse sentimento, sabe? Transmitir exatamente como é a situação, não de uma forma forçada e de uma forma em que me fizesse ter vontade de sim ir pro interior para sentir essas coisas. E também você vai conseguir se identificar com um personagem ou outro, vai tomar ranço de um ou outro, mas mesmo assim você vai entender que aquelas personagens existem e que elas têm importância pra história, têm importância pro todo. Então, gente, essa foi a indicação da semana. Muito obrigada por acompanharem até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações. E se eu não tiver te convencido para ler até aqui, a Ashley vai colocar lá no nosso canal, na nossa página no Facebook e no Instagram, o ponto de vista dela. Se tiver alguma indicação de fanfic, pode sugerir tanto aqui nos comentários quanto lá. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima.